Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História na Web 3.0. No videozinho de hoje vou tratar sobre a China Antiga, matériazinha de sexto ano, barbado. Vou dar um toque rápido para vocês, dar uma desenvolvida. Vou trabalhar a formação da China, as dinastias, as contribuições de Confúcio e a Rota da Seda, sua criação e importância para o mundo moderno, certo? É claro. Já deixa o likezinho, pessoal, se inscreva no canal, muito importante, dê aquela força e bora pra vinheta. Então, pessoal, partindo da ocupação da China Antiga e da sua formação, 30 mil anos antes de Cristo. Parece bastante, né? Isso porque o lado oriental do nosso planeta, ele se desenvolveu num ritmo bem diferente do nosso lado ocidental. Tanto que a gente trabalha muito a história da Europa, eles demoraram, estavam muito atrasados na época do feudalismo, Idade das Trevas, que chamavam, né? E quando entraram em contato com o Oriente, pá, aquele mar de informações e tecnologias novas. É verdade. As primeiras aldeias, né, a partir de 5.000 a.C. Antes disso, entre 30 e 5, existia muito nomadismo, né? O pessoal aproveitava os recursos naturais e vazava. Mas daí quando eles começaram a ficar mais sedentários, trabalhar na agricultura e tal, nas margens dos rios principalmente, por quê? Porque onde tem água tem vida. Pode comparar todas as formações de civilizações perto da água, porque estimula assim a agricultura, o sedentarismo e parar de um nomadismo. Muitas dessas vilas eram governadas por mulheres, o que era uma novidade para qualquer civilização da época, né? A introdução da agricultura de arroz, na qual eles são especialistas até hoje. É mesmo? Ainda falando da ocupação, pessoal, no norte da China surgem os primeiros estados. Lembrando, do mesmo jeito que na Europa, os primeiros estados se formam assim. Um grande senhor, né, começa a ocupar a terra, vence os adversários e assim seu poder aumenta, né, o poder e prestígio. Em 2200 a.C., a gente tem Yu, o Grande, que unificou pequenos estados e tornou-se o rei, né? A primeira dinastia, grande dinastia chinesa, que é a dinastia Xia. Vamos lá agora tratar das dinastias. A primeira dinastia, que foi aquela que deu origem, né, do Yu, o Grande, dinastia Xia, que ela vai até o século XVIII a.C. Percebam que tudo ainda é anterior a Cristo. A construção das primeiras muralhas, né, que ficavam protegendo as cidades. Os exércitos já usavam armaduras de bronze. Percebo que nessa época eles já tinham o domínio do metal, da metalurgia. Então, assim, eles eram desenvolvidos comparado mesmo com o continente europeu. A expansão das terras e produção de arroz, como eles eram uma cultura que trabalhava muito em cima do arroz, precisava de grandes extensões e tinha uma dinastia comandando, o arroz virou o carro-chefe de toda a produção agrícola. Tanto que até hoje, vocês repararem, na China, até mesmo no Japão, a área agrícola ela se fundamenta muito no arroz, eles têm pouca diversificação. E depois, a dinastia Xia é derrubada pelos Shang. Que merda, hein? A dinastia Shang, que vai até o século XI a.C., ela tem alguns pontos bem bacanas também. Tem florescimento cultural, porque é a valorização da cultura, da arte. Tem a criação das primeiras escritas do dialeto chinês, né, que é o mandarim. Aquela escrita que para nós ela é ao contrário, né? Além de ser da direita para a esquerda, na verdade ela é vertical. Ela vai da direita, vai descendo. Então é um dialeto, uma escrita bem, vamos considerar assim, para o nosso padrão, controverso, mas para eles é o certo. Foi o que eles desenvolveram ainda na Idade Antiga e para eles vem utilizando, vem modernizando, mas é aquele padrãozinho deles. Desenvolveram também, a partir de seus estudos, claro, né, um calendário com 365 dias. Percebam que muito antes de Cristo ele já tinha um calendário muito bem bolado, do século até o século XI a.C., né? Coisa que os romanos foram inventando moda, chegaram a ter 4 calendários diferentes para poder padronizar os dias. Então, assim, o Oriente sempre à frente, pessoal. A fabricação e o desenvolvimento de instrumentos musicais, não só de corda, mas também de sopro. A valorização do tecido da seda. Primeiramente, o trabalho com algodão, né? Mas como eles desenvolveram a técnica de fazer tecidos com seda, um tecido mais nobre, muito mais bonito, e eles eram também politeístas. O que era isso? Eles acreditavam em diversas divindades, tanto em oráculos, curandeiros, sacrifícios. Então, enfim, tudo que representava esse misticismo, muitas das coisas eram aceitas pela cultura da época. Que bom. Passando da dinastia Shang, vamos para a dinastia Zhou. Ela vai do século 9 a.C. até o século 5 a.C. Percebe que durou um certo tempinho. Era formada especificamente por grandes proprietários rurais. Lembrando, quem detinha o poder da terra e da produção tinha grande poder comercial. Fortalecimento dos estados, porque cada um dos grandes
feudos, né, tinha um grande senhor, e o fortalecimento de cada um, unidos dentro do Estado, fortalecia o Estado todo. Até mesmo pelo exército, armados já com armaduras de bronze, as cidades, muitas eram muradas ainda, algumas divisas também. Contudo, como teve grandes proprietários tendo poder, o poder real acabou sendo desvalorizado, né? Deu uma enfraquecida porque tinham grandes poderosos, se eles não auxiliassem o rei, né, a monarquia, daria problema. Como nessa época teve muitas disputas de poder, chegou a época dos reinos combatentes. A época dos reinos combatentes, pessoal, é literalmente como diz, os reinos lutando entre si para ver a hegemonia, quem dominaria mais. Nessa época a gente tem a dinastia Qin, do século V a.C. ao século III a.C. Essa disputa pela hegemonia, essa disputa pelo poder, né, pela hegemonia na China, reuniu os reinos Shu, Yan, Zhao, Han, Wei e Qin. Claro que no final, dessa sangreira toda aqui, a dinastia Qin acabou tomando conta e teve como grande líder Yingzhen, da dinastia Qin. Foi o primeiro grande imperador, aí sim a gente tem a China imperial. Saindo um pouco da história política, vamos para um personagem, uma personalidade dessa China antiga muito importante até hoje, Huang Fu-Tzu. Eu não entendi o que ele falou. Ou, como foi ocidentalizado, Confúcio. Ele era um pensador, um filósofo, né, da época, lembrando sempre pelos preceitos orientais, né? Preceito da bondade, capacidade de amar, praticar o bem e o interesse com o outro, certo? Valorizar o outro, pensar na felicidade e no bem-estar do outro. Claro, as ações são tuas, mas o bem tem que ser compartilhado. Tratado sempre como um estilo de vida, e ele desenvolveu o livro I Ching, que é o livro das mutações, e também teve as primeiras noções de Feng Shui, que é aquele negócio de disposição, né, dos móveis na casa, então para trazer fluir energia, fluir harmonia para a sua vida. Na China Imperial, pessoal, lembrem, nós estávamos na dinastia Qin, o grande vencedor foi Yingzhen. A China Imperial, primeiro grande imperador, né? Primeira coisa que ele fez, bom, tudo é meu? Tá, vamos padronizar peso, medida, escrita, moeda, lei, enfim. O imperador passou a ser a autoridade máxima e tudo deve ser regulado à sua vontade, mas também com certo padrão. Construiu várias estradas, investiu na infraestrutura e foi o construtor, quer dizer, o primeiro grande construtor, né, da muralha da China, pessoal. Entendo que a muralha da China é uma das maiores construções da história da humanidade. Ela reuniu mais de 1 milhão de trabalhadores e na época da China Imperial já fez 4.200 quilômetros. Aqui agora vou mostrar para vocês algumas imagens que representam o trabalho na época. Percebam que ela é muito extensa, mas muito fortificada. Tem acessos por baixo, por cima. Então assim, ela realmente era uma muralha de guerra, tinha postos, cada uma dessas casinhas eram postos onde ficavam os guardas, tinham que percorrer. Agora uma visão mais atualizada. Percebam que tamanho, construção e beleza mesmo. Claro, os trabalhadores sofreram, né? Mas acabou com um resultado muito lindo na história da humanidade. Na China Imperial ainda, pessoal, falando de Yingzhen, ele era um imperador assim, meio supersticioso. Ele tinha as mandingas dele e tal, tinha essas crenças, só que ele era mão de ferro, ele era terrorista, governando com terror e com sangue. Certa vez, numa vitória contra um adversário ainda dentro da China Imperial, né, que tentou tomar o poder, todo o exército do adversário foi rendido e só em degola, só em decapitação, foi mais de 100 mil cabeças rolando. E outro fato interessante, se vocês pesquisarem no Google, vocês pegam mais informações ainda, procurem assim, soldados de terracota. São estátuas de soldado em tamanho real. São cerca de 6 mil soldados e cavalos e pessoas também, cidadãos, que foi enterrado numa tumba onde ia ficar o corpo dele. Por quê? Porque uma vez ele achando que reencarnar, aquelas estátuas guardariam tanto o corpo dele quanto os tesouros. Percebe que tinha um negócio bem bacana, querendo ou não, o povo sofreu, né, para fazer aquilo ali, ia ser enterrado aquelas estátuas assim, foi achado por acaso numa escavação arqueológica. Finalizando a China Imperial, pessoal, a gente tem até 206 a.C. a dinastia Han. Algumas características. Temos Liu Bang. Não, eu disse Liu Bang. Ele subjugou todos os adversários e assumiu o poder, lembrando que antigamente era da dinastia Qin, agora dinastia Han. Inspirou ideias de Confúcio, né? Ele aplicou na sociedade algumas das ideias, o que trouxe tranquilidade para o povo da China antiga. Investiu muito na agricultura, até porque, com o cessar de algumas guerras, a população começou a aumentar exponencialmente. Então o arroz, como cultura básica, começou, além de fornecer trabalho, fornecer alimentação para essa gente, porque hoje a China é o país mais populoso do mundo e não é à toa, começou desde essa época. Legal! Bem louco!
Ainda dentro da agricultura, teve várias inovações tecnológicas, como o arado, a tração animal. Muito antes de Cristo eles já trabalhavam com isso. A Europa foi conhecer isso aí no século XI. O arado de tração animal, perceba a diferença, canais de irrigação bem trabalhados, sistemas de esgoto. Então assim, ó, o estímulo ao comércio com o Ocidente partiu a partir do descobrimento da Rota da Seda. Mas como foi isso? Não sei. Dentro da dinastia Han, pessoal, tivemos o imperador Yu Ti. Ele enviou um certo emissário, Shang Tian, ao Ocidente para fazer algumas investigações. Só que no caminho ele foi capturado pelos Hunos, que eram bárbaros da época, chamavam de bárbaros, mas eram povos que ainda dominavam as terras ainda entre a Europa e o Oriente. Contudo, ele conseguiu se libertar 10 anos depois. Depois de liberto, ele recebeu a informação de grandes cavalos que existiam na Ásia Central. O imperador ficou tentado em conhecer esses cavalos e queria usar numa batalha contra os Hunos. Ele utilizou várias rotas que ele descobriu junto com Shang Tian para ir ao Ocidente. Só que no momento que ele invade o Ocidente, ele não descobre só os Hunos para matar, ele descobre outras cidades, principalmente cidades portuárias. A maior cidade que eles tiveram contato tanto foi Veneza, o contato com Roma. Então assim, ó, bastantes mercadores acabaram se aproveitando dessa rota de guerra. O que também foi na função ao contrário na Idade Média, quando as cruzadas invadiram a terra da Palestina. Do mesmo jeito que eles entraram no Ocidente, o Oriente veio para o Ocidente. Aqui, pessoal, um mapinha da Rota da Seda. Lembrando que a gente tem Chang'an, cidade chinesa, num extremo, e Veneza em outro extremo. Tudo que eles conseguiram descobrir até agora virou posto comercial, entreposto comercial, feiras, caravanas passavam direto. E o nome Rota da Seda se dá pelo principal produto que era exclusivo da China, que era a seda. Primeiramente, a gente tem que notar que naquela época, principalmente na parte ocidental, não se trabalhava com monetização, não se usava dinheiro. Se usavam trocas comerciais. O que o contato com o Oriente obrigou, mais ou menos, o Ocidente a padronizar um valor em peso em ouro. Mas até lá, foram trocas. Eles trocavam ferramentas, utensílios e coisas produzidas na Europa por especiarias e outros artigos do Oriente. Por exemplo, pimenta, madeira, cravo, canela, joias, sal, gengibre, óleos, pedras, safiras, esmeraldas e principalmente as especiarias e a seda, um tecido nobre. A Europa ainda trabalhava muito com algodão e couro. Depois que eles descobriram a seda, eles deram um pulo na moda, vamos dizer assim, muito importante. É mesmo? Outra característica muito interessante da China Imperial, ainda na dinastia Han, foram as novas tecnologias que o Ocidente acabou tendo contato a partir da Rota da Seda e das Cruzadas. Elas se intercalam, fazem um caminho. Lembrando, Chang'an na China e Veneza seriam os extremos, tudo teriam 3, 4 rotas bem interessantes para comércio e interpostos comerciais. Sismógrafos, que é aqueles instrumentos que detectam e medem a atividade sísmica, né, terremotos. Relógio de sol e de água. As 4 operações matemáticas foram desenvolvidas primeiramente na China e adequadas aos sistemas numéricos, monetários, enfim, do Ocidente. A fabricação de papel higiênico, pessoal, salvem os chineses, eles salvaram a gente. Dissecação de cadáveres e anestesias. Eles tinham um grande domínio de medicina, da anatomia, tanto que trabalhavam a acupuntura e usavam ervas medicinais, chá e tal, tudo mais. Então, assim, a medicina oriental, até hoje, ela é muito procurada para resolver certos problemas, que é do Ocidente, muito em função da Igreja Católica, que restringia todo e qualquer acesso à informação e à possibilidade de estudo. No Oriente não, eles já trabalhavam com acupuntura, eles faziam dissecação de cadáveres, eles trabalhavam anatomia, anestesias, principalmente. O Egito trabalhou muito pomadas anestésicas, né, porque muito se perdia membros naquela época. A China Imperial também, isso é muito relevante. A Igreja Católica não influenciou no Oriente, por isso que eles eram anos-luz na nossa frente. É verdade. E por fim, pessoal, o fim da dinastia Han após o século III. Foram devido a ataques dos tibetanos e dos turcos, né? No século XIII o território foi invadido por Gengis Khan. Vai ter um vídeo só do Gengis Khan. No século XIII, o território invadido foi por Gengis Khan. Não perca, pessoal, vai ter um vídeo especial só do Gengis Khan. Após o maior contato com o Ocidente, né, foi quando eles tiveram contato com Veneza. Isso tudo depois do século XIII depois de Cristo. Depois, pessoal, as maiores transações comerciais dessa época foi devido às viagens do grande veneziano Marco Polo, que entrou em contato com o Oriente novamente e refez todo aquele comércio intercontinental muito interessante que até hoje traz bons lucros.
Certo, pessoal? Esse aqui foi o videozinho da China Antiga, trazendo formação de dinastias, Confúcio e a Rota da Seda. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe aquele likezinho muito importante, deem aquela força. Se não gostaram, dê o dislike, não faz mal, não faz mal. Se assistiu todo o vídeo e não gostou, pode dar o dislike, mas manda nos comentários o que precisa melhorar, qual foi a dúvida, que eu vou tentar sanar no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal, e até a próxima.